Prosseguindo na história da igreja, estamos na lição 2 do livro História da Igreja 1, estamos falando da perseguição de Nero. Agora vamos falar um pouco sobre essa religião pagã, que eu estou explicando para vocês, porquê do crescimento do cristianismo também. A palavra da verdade, vamos dizer, ela concorre com uma religião muito estranha àquela religião pagã, tá bom? E no número 7, então, vou comentar sobre isso, a religião pagã. O poeta inglês Alexander Pope, 1688 a 1744, definia os deuses gregos e romanos como deuses injustos, mutáveis, iracundos, só na vingança e podridão fecundos. Ou seja, eram deuses que mentiam, eram deuses que traíam, havia muita coisa ruim naquela religião. E isso, vamos considerar de uma certa maneira, influencia, claro, a população. A história diz que os generais romanos, eles eram mestres em não cumprir a palavra. Eles eram mestres em não cumprir a palavra. Faziam acordo, às vezes, com os bárbaros, depois descumpria. O que valia para eles era o poder, era o domínio que eles tinham sobre aqueles povos. O comentário prossegue. A religião bárbara não diferia da religião romana e grega. O paraíso é um problema para quem não era um guerreiro, ou seja, as mulheres, né, principalmente, que não era guerreira, elas não iriam. E outros homens também, se você não morresse lutando, você não iria para, chamavam de Valhalla, né, para o paraíso. Não, para o paraíso, está com Odin, o deus deles, o pai de Thor. Essa era a crença deles, né? E nós até observamos, tem um documentário que é interessante, tratando sobre os vikings, é uma série, e nessa série eu assisti, porque tem muita ilustração interessante. Ele ilustra essa crença deles, um guerreiro já velho, mais ou menos com uns 70 anos, e ele diz que participou de diversas guerras e não morreu em batalha, então ele está triste, porque todos os companheiros de juventude dele já morreram e já estão com Odin em Valhalla. Aí ele pede para o jovem, me leva numa guerra para eu voltar a lutar e morrer lutando, e assim eu poder ir para o paraíso. Era o que eles acreditavam. Então, era o evangelho, a mensagem do evangelho era muito diferente para eles, tá bom? Então, o paraíso é um problema para quem não era guerreiro. Aqueles que morriam lutando bravamente seriam convidados para banquetear com o deus Odin. As mulheres normalmente não estavam nas guerras, logo não receberiam a glória do paraíso. Quando o cristianismo chegou entre os pagãos, e anunciando que para ser salvo não era necessário morrer combatendo, foi bem recebido principalmente pelas mulheres. Então, diz a história que o evangelho vai crescer bem entre os pagãos e principalmente entre as mulheres. O comentário prossegue. No ano 57 da era cristã, cerca de 7 anos antes da perseguição, o apóstolo Paulo havia descrito o paganismo na epístola que escreveu à igreja que estava em Roma. Ele disse: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundície, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, essa era a mensagem dos cristãos. Então, quando os pagãos ouviam isso, eles também, por um lado, eles não gostavam. Alguns gostavam e aceitavam. Outros, que realmente estavam envolvidos no engano daquela divindade, às vezes até por interesse financeiro, ele não queria deixar aquela divindade de jeito nenhum, né? O comentário prossegue.
O número de cristãos de origem judaica ou gentílica era muito grande. Bom, então, como nós vimos, o evangelho começou entre os judeus. O próprio Jesus falou, né, que deveria primeiro pregar as ovelhas perdidas de Israel, que ele estava esperando o Messias, tinha que anunciar para eles que o Messias chegou. E também tinha que anunciar para o mundo que Jesus Cristo, né, ele é o Salvador da humanidade. Então os judeus que esperavam o Messias tinham que ouvir, olha, o Messias veio, não foi recebido, foi morto. Ele é Jesus de Nazaré, mas ele ressuscitou. Então assim, tentavam converter o judeu. E para os pagãos anunciar que o Salvador da humanidade veio e apresentando essa mensagem de Jesus Cristo. Então o judaísmo, o cristianismo nasceu no judaísmo, mas nesse período ele já estava entre os pagãos, porque nós vemos o resultado do apóstolo Paulo, vou considerar que 2 grandes centros do mundo antigo, que era Éfeso e Corinto. Essas 2 cidades, em Corinto, onde cresceu uma igreja, ela era uma cidade que se destacava na Grécia, próximo de Atenas. Ela era uma cidade portuária, uma cidade que ela tinha acesso a 2 portos, que ela estava como numa ilha, ela tinha acesso a 2 portos. Era uma cidade muito desenvolvida. Então o apóstolo Paulo pregou lá, então muitos gentios aceitaram. Certamente tinham judeus também, mas a igreja estava crescendo entre os gentios também. O Império Romano tinha um louco no seu governo e assim organizou essa perseguição, que é Nero, né? A cidade de Roma possuía aproximadamente 1 milhão de habitantes, 1/6 da população da cidade do Rio de Janeiro. Então, olha que interessante, eu coloquei isso aqui para você poder comparar com aqui a cidade do Rio de Janeiro, tá bom? Sem contar outros municípios. Então, você pode pegar 1/6 da cidade do Rio de Janeiro, era a cidade de Roma. E nisso tinham cristãos, tanto comerciantes como cristãos entre as autoridades, senadores, todos que ou serão mortos, serão capturados e mortos, ou vão viver em cemitérios. Então, isso, como eu disse, acontecia repentinamente. Tem a história de um imperador que nós veremos mais à frente, mas já vou adiantar um pouco agora, que ele era simpático aos cristãos. Só que surgiu uma guerra. E quando eles tinham guerra, temos que sacrificar os deuses. Os sacerdotes sempre batiam no ombro do imperador, olha, mas você sabe que está crescendo muito cristão no império, e esses cristãos aí atrapalham. Os deuses não vão decretar, não vão ordenar a vitória. E aí o imperador, sem mais nem menos, ele tinha até cristão que cuidava do filho dele, ele assinou um edito perseguindo os cristãos, já que os cristãos falam isso dos deuses romanos, e nós precisamos dos deuses romanos para a guerra, então vinha a perseguição. Então, como eu disse, era algo repentino. O cristão, às vezes, no momento estava na sua casa bem, no Senado, e daqui a pouco ele tinha que viver num cemitério. Isso falando, como nós vimos aqui, de milhões de pessoas. O comentário prossegue. Os cristãos foram obrigados a viver em estado de mendicância, dormindo nas catacumbas, ou fugiam para montanhas distantes, onde poderiam viver de plantar para sobreviver. Porque em Roma, principalmente, que vão ser concentradas todas essas perseguições, em Roma, principalmente, os cristãos não podiam viver, não tinham liberdade. Então, ou viviam nos cemitérios, nas catacumbas, ou fugiam para as montanhas. O comentário prossegue. Haviam regiões do mundo romano onde a perseguição de Nero não atingiu, tal como no norte da África. Por isso eu disse para vocês, mesmo em outras perseguições que vão chegar ao norte da África, elas não serão perseguições tão intensas como ocorre em Roma. Então, no norte da África, muitos cristãos vão fugir para o norte da África. Havia um sentimento ruim nos pagãos para com os cristãos, devido os cristãos negarem a existência dos deuses. Esse ódio se mostrou quando Paulo visitou a cidade de Éfeso,
onde Semíramis era adorada como Diana dos Efésios. Certamente Nero era mais do que um louco. Ele era possuído por Satanás para perseguir a igreja. O que ele fez com os cristãos não é algo normal, por pior que seja um homem. Era um ódio espiritual. Então, só existe uma explicação desse ódio a ponto de matar a outra pessoa. É algo espiritual, né? Existem demônios agindo por trás disso. E tudo que aconteceu na história também, de pessoas que vão perseguir e matar, nós não podemos classificar eles como cristãos. Aqueles que defenderam a morte de outros, isso não é característica de cristão. Não? Mas vai surgir um momento que terão grupos defendendo que eles podem matar. No caso, a Igreja Católica e as igrejas protestantes. Essas vão defender que eles podem matar. Até 1790. Nós veremos isso mais à frente, né? O comentário prossegue. Satanás sempre usou os impérios para tentar impedir o plano de Deus. Ao perceber o crescimento estrondoso do cristianismo e como ele era bem recebido por todos os pagãos, o dragão fez uso desse poder político para perseguir os cristãos. Esse poder político é chamado de besta que sobe do mar no Apocalipse e é chamada de besta terrível e espantosa e muito forte em Daniel 7,7, pelo profeta Daniel. O plano de Satanás após o dilúvio estava em franco crescimento. O paganismo havia dominado o mundo e o povo de Israel, escolhido por Deus para levar a verdade da salvação, encontrava-se dominado por Roma e com a sua religião totalmente corrompida. Vou parar aqui para poder explicar o que eu estou dizendo aqui para vocês. Eu estou dizendo, olha, o plano de Satanás após o dilúvio. Por que após o dilúvio? Porque, segundo a cronologia do Gênesis, cerca de 100, 150 anos depois do dilúvio, Nimrod organizou uma rebelião contra Deus, a rebelião de Babel, e ali nasce uma religião, a religião que domina o mundo antigo. O Apocalipse diz que ela dominou vários reinos, ela estava assentada sobre 7 reinos, e que o reino de Roma era o 6º reino sobre o qual ela estava assentada. Então, por isso essa religião nasceu lá no período do dilúvio, 150 anos depois do dilúvio. Essa religião ela começou a dominar o mundo. Cerca de 200 anos depois de Nimrod, Deus chamou Abraão e ele organizou o seu povo de Israel. Então, a religião que Satanás organizou em Babel dominou o mundo. O que restou? Apenas Israel seguia a religião verdadeira do Deus monoteísta, do Deus único. Todos os outros povos, nessa época, por via de regra, já serviam a outros deuses. Nós encontramos exceções em homens, né? Como, no caso, Melquisedeque. Melquisedeque viveu 200 anos depois de Nimrod, viveu nos dias de Abraão. Ele vivia na região de Canaã, ele era rei dos Jebuseus, ele era um Jebuseu, mas a Bíblia diz que ele era convertido. Então haviam exceções, mas o geral, a história mostra que essa religião que estava em Roma, a religião romana, era a religião que estava em todos os povos. A religião grega era a mesma religião. A religião dos cananeus era a mesma religião. A religião dos assírios, então, nem se fala. Os assírios, a capital da Assíria, Nínive, foi fundada por Nimrod. A religião da Síria, a história das religiões comprova, era a mesma religião romana. Toda essa religião nasceu lá em Babel. Ela estava dominando o mundo. Pense nos dias do Novo Testamento. É isso que eu estou falando nesse parágrafo. Se existia o mundo todo pagão, seguindo a religião de Babel, e só sobrou Israel. Só que Israel estava sendo massacrado, dominado por um poder pagão, tá bom? E esse poder pagão até determinava quem seria sacerdote, porque os romanos faziam isso. Ou seja, isso parecia a morte do plano de Deus. Porque, vamos dizer, aquele que era o plano de Deus estava, vamos dizer, corrompido. Os que ainda viviam estavam corrompidos pela religião de Roma, pela religião de Babel. Ok? Aí nasce o cristianismo.
Então, quando nesse período que os judeus estão dominados, aquela religião verdadeira que Deus recobrou com Abraão, claro, Noé, seu filho Sem, continuaram fiéis, mas no geral houve uma corrupção. E Deus pegou Abraão, tirou ele para formar um povo dele. E a partir desse povo dizer, olha, a lei será essa, vocês vão adorar um Deus, eu sou o Deus verdadeiro. Abraão aceitou, transmitiu para os seus descendentes. Então, nos dias do Novo Testamento, esses descendentes estavam, infelizmente, diz a história, que muitos até envolvidos no paganismo. Então, parecia que o plano de Deus ia morrer, porque Israel, que era o povo de Deus, estava dominado. Então, o que aconteceu? Nasceu a igreja. E quando nasce a igreja, então Satanás tem agora uma dificuldade maior de perseguir, porque você perseguir uma nação, controlar uma nação e ir tentando esmagar uma religião que vive nessa nação, como ocorreu com Israel, os romanos fizeram isso, é mais difícil se você tem pessoas espalhadas pelo mundo todo. E vamos considerar como uma mensagem mais forte que Israel. A igreja de Jesus, ela era uma pregadora, vamos dizer, até porque ela viveu após o sacrifício expiatório de Jesus e, claro, Jesus nos doar o Espírito Santo. Então, nós não temos como comparar, por exemplo, uma pregação de Israel e da igreja. A igreja, ela recebeu uma unção especial para pregar o Evangelho. Tá ok? Pois bem, então a igreja, com esse crescimento, vamos dizer, Satanás está vendo uma outra maneira de perseguir agora esse povo, porque, vamos dizer, talvez ele estivesse dizendo, estou perto de acabar com o plano de Deus, matar todos os israelitas e acabar com o plano de Deus. E observe, nós estamos falando aqui de Nero. Um pouco antes de Nero, ali ainda na década de 40, nos anos 40, teve um imperador que ele disse que iria matar todos os judeus. Foi o imperador Calígula. E ele deu, segundo a história, ele deu uma ordem para colocar uma estátua dele lá no templo de Israel. E todos sabiam que isso iria gerar uma revolta tremenda em Israel. Ele falou o seguinte, olha, eu quero uma estátua minha lá no templo daquele Deus, e se eles não quiserem, pode matar um por um. Vamos matar todos os judeus. Acredito mesmo, até numa ação divina, aquele homem teve uma peste e morreu. Aí ninguém construiu a estátua dele. Mas, como eu disse, era o poder áureo do Império Romano, de riqueza, de poder. E ele falou, vamos matar todos os judeus, fazer uma limpeza na terra, mas minha estátua vai estar lá naquele templo. Eu fico imaginando, nesse período, anterior ainda a Nero, no dia de Calígula, vendo essas coisas, os cristãos deveriam estar, vamos dizer, lembrando das palavras de Jesus, do sermão profético, e alguns pensando que já era a perseguição que Jesus anunciou, Mas isso aqui ainda estava muito longe. Essa perseguição era só o início da era da igreja. Nós acreditamos que nós estamos vivendo o fim da era da igreja, estamos vivendo os últimos dias. Tem muitos sinais que nos indicam isso. Então, eles aqui pensaram isso, mas não era a perseguição que Jesus falou, da qual Jesus Cristo disse que nunca houve na face da terra. Bom, o comentário prossegue. Mas com o surgimento da igreja, a verdade de Deus não estava mais escondida nos desvios doutrinários dos judeus. Então, os judeus, podemos dizer que, teologicamente, falando de ensino verdadeiro, havia uma grande quantidade de judeus dominando a cúpula, tanto de fariseus quanto de saduceus e dos sacerdotes, que eles eram, na verdade, infelizmente, pessoas que estavam ali para trabalhar para Roma. O sumo sacerdote era Roma ou Herodes que determinava, é o que diz a história. Então eles tinham que agradar. Imagine se o presidente da República diz quem vai ser o pastor da igreja, vai escolher pessoas que agradam a ele. E era isso que Roma fazia. Roma, claro, com as suas corrupções, Herodes com as suas corrupções,
escolhia os homens corruptos. Haviam sacerdotes corruptos? Haviam. Haviam fariseus corruptos? Haviam. Eram esses homens que cresciam. Então, a verdade estava sendo abafada em Israel. Então, quando nasce a igreja, né, a igreja ela nasce forte. O comentário prossegue. A verdade pregada pela igreja conquistaria o mundo, encheria toda a terra. Quando a verdade é confrontada com a mentira, a verdade sempre será vitoriosa. Por isso o símbolo do dragão perseguindo a igreja, ele procura destruir, fazer em pedaços aqueles que conseguem capturar. Quando o Apocalipse for falar da perseguição da igreja, ele fala da figura de um dragão. E aí nós veremos mais à frente que a figura de um dragão, para os romanos, para o mundo antigo, o termo dragão ali era crocodilo. Porque haviam naquelas regiões, principalmente na região do Egito e na África, no norte da África, no mundo antigo haviam crocodilos, e o crocodilo era uma imagem horrível que eles viam, que o crocodilo, quando ele pegava uma vítima, não sei se vocês já viram no documentário, normalmente ele afoga a vítima, leva ela para baixo d'água. Então, por exemplo, pegava um homem, né, se fosse o caso, levava para baixo d'água, ou um animal, vou ilustrar um animal, pegava um animal, uma zebra, levava ela para baixo d'água, afogava ela. Depois ele começava a girar, rodar, para arrebentar ela em pedaços. E depois ele pegava também e sacudia ela para fazer ela em pedaços. Ou seja, aquela vítima ficava toda estraçalhada. Aquela imagem, Deus, então Jesus Cristo revela no Apocalipse, que seria o que o dragão faria com a igreja em perseguições. Ok? Tentando realmente destruir a igreja, tanto pelo lado físico, quanto lá pelo lado doutrinário. O maior problema que nós teremos será sempre o lado doutrinário. Porque, por exemplo, um cristão que morre na fidelidade é triste, mas ele foi salvo na fidelidade, né? Ok? Agora, um cristão que de repente se desvia, como esses cristãos, muitos vão se desviar nesse período de perseguição e vão trabalhar com os deuses pagãos para não morrer, essa vai ser uma parte terrível. Por quê? Porque eles voltam para a igreja, aí nós veremos mais à frente, eles voltam defendendo doutrina pagã, por exemplo, a purificação da alma após a morte do homem. Isso era uma doutrina pagã. Os cristãos sempre pregaram que nós seremos julgados após a nossa morte. Não existe purificação, não existe como pagar para a pessoa ser salva depois que ela morreu. E isso é uma doutrina pagã e que a Igreja Católica vai adotar. Então, o pior problema é realmente aquela pessoa que aceita uma doutrina herética, porque essa doutrina acaba se passando por cristianismo e acaba causando um grande mal, historicamente, para muitas pessoas. Hoje nós temos que confessar, dos grupos que existem no mundo, que, vou dizer, dizem Senhor, Senhor, se dizem cristãos, né, a grande maioria está indo para o inferno, porque se você for contar a quantidade de seitas que existe no mundo, se você for contar que a grande maioria segue uma doutrina da salvação alterada pela Igreja Católica, os chamados católicos, né, e muitas outras seitas, você vai ter que dizer que a grande maioria, a maioria dos que se dizem cristãos, na verdade estão indo para o inferno por heresia, né, por heresia.